Olha eu aqui de novo para contar uma história para vocês. É que eu tenho uma sobrinha, já velha, coroca, uma guria de 20 e poucos anos, que vive me pedindo uma boa história de bruxa. Eu não sou especialista em história de bruxa, tá? Mas eu posso tentar. Eu vou contar para vocês a lenda das bruxas de Itaguaçu, que foi registrada pelo historiador e folclorista Gelsi Coelho, mais conhecido como Peninha. Conta a lenda que nesta ilha, que já foi o recanto mais belo da terra, lá no início dos tempos, antes de se chamar Florianópolis, antes de se chamar Nossa Senhora do Desterro, ou ser conhecida como Ilha dos Patos, havia muitas, muitas bruxas e seres mágicos da natureza. Essas bruxas, elas eram comandadas pelo Senhor absoluto do mal, que é o diabo. Havia bruxas magras, gordas, altas, baixas, velhas, nem todas velhas. Havia as bruxas jovens, muito jovens, e as bruxas bonitas. Eram mulheres de todas as espécies e todos os formatos. Só que elas, sob o comando do Tibinga, não podiam fazer uma reuniãozinha sequer sem que ele soubesse. Tudo que elas faziam, ele tinha que estar presente, ele tinha que dar o seu aval. Reunião, festa, confraternização, comemoração, qualquer coisa ele tinha que ser convidado. Só que um dia elas se rebelaram, elas estavam cansadas de serem oprimidas, cansadas dos desmandos, da violência gratuita que ele usava com todas. Porque com o rabo longo dele, ele dava surras homéricas no lombo das bruxas. E dizem que com aquele rabo pontudo, ele fazia coisas inomináveis. Então, as bruxas resolveram fazer uma festa sim, uma festa de arromba, e não convidá-lo. Todas decidiram ficar de bico fechado para ele não saber. Mas elas convidaram todos os seres elementais, todos os seres mágicos da natureza. Punha-se aí Saci Pererê, Iara, Caipora, Curupira, Sereia, todos os seres mágicos que vocês possam imaginar. Até o gigante da história do João e o Pé de Feijão foi convidado. E essa festa foi organizada lá na ponta da praia de Itaguaçu, que na época não era praia, gente. Era um gramado maravilhoso, verde, com flores e árvores, um recanto fantástico. A festa rolou maravilhosamente bem. Tinha muita bebida, muita comida, ciranda, dança, ratoeira, tinha até aula de voo de vassoura. E todo mundo estava se divertindo horrores. Quando de repente entra pela festa dentro um ser todo coberto da cabeça aos pés, que elas não conseguiram identificar. Mas, desconfiadas, uma começou a olhar para a outra. Alguém tinha dado com a língua nos dentes. E era o Tibinga mesmo. Ele tirou a capa e se apresentou. E essas bruxas desesperadas começaram a chorar, a implorar, a berrar, a pedir por clemência. Mas ele não quis nem saber. Começou a lançar praga e maldição sobre elas, a torto e a direito. E as bruxas choravam, 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 desesperadas, e tentavam fugir. Elas choravam tanto, 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 que aquele recanto aos poucos começou a ser inundado. E à medida que elas corriam e tentavam se afastar dali, elas eram transformadas em pedras, muitas, muitas pedras. Em determinado momento chegou o gigante da história, João e o Pé de Feijão. Chegou atrasado. Ele veio lá dos confins do outro lado do mundo, gente. E quando ele viu o que estava acontecendo, esse gigante inconformado, ele começou a chorar. E cada lágrima do gigante é um balde de lágrima.
E aquele recanto começou a ser cada vez mais inundado. E o gigante tentou fugir. Saiu correndo. E quando ele já estava lá do outro lado, a maldição, ele foi pego pela maldição, pela praga do diabo, e ele não conseguiu mais se movimentar. Então ele se deitou e ali ele ficou para sempre. O tempo tratou de petrificá-lo. E as bruxas estão até hoje lá, naquele recanto maravilhoso que virou mar. Se você for lá e olhar com atenção, você vê todas elas petrificadas no meio da água. E o gigante está até hoje lá no Morro do Cambirela. Se você descer no aeroporto Hercílio Luz, numa boa posição, e olhar para o lado da Palhoça, você vai ver o gigante eternamente deitado lá do outro lado, onde é o Morro do Cambirela hoje.